Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Café com informação. Apresentação: Arimateia Azevedo. Você já pensou na sua própria morte? A morte, ela lhe incomoda? O que é o luto para você? Você sabe o que lhe espera quando você sair desta para outra vida? Bom, esse é um assunto que nós vamos tratar no Café com Informação e com uma pessoa que entende disso. É a tanatóloga, professora, mestre em antropologia e psicologia, a professora Patrícia Moreira. Ela está aqui conosco e nós vamos desenvolver. Eu sei, eu sou meio ignorante no assunto, meio não, totalmente ignorante nesse assunto, e eu espero que ela não só me esclareça, como esclareça a todos que estão aqui para assistir o programa Café com Informação. Professora, realmente, o que é a morte? A morte depende do significado que cada um dá a ela. Se é religioso, é uma passagem. Se não acredita em nada, vai ser só um momento, é só o cessar das forças fisiológicas e biológicas. Uma das perguntas que eu fiz ali, a morte incomoda a pessoa? As pessoas elas se questionam sobre isso? Sim, as pessoas se questionam muito sobre isso. A morte incomoda tanto que nós evitamos falar sobre ela. Nós batemos na madeira para isolar, a gente tem um significado de morte muito como dor, como sofrimento, como algo que nos retira da vida. Então a humanidade sempre versou sobre morte, sempre. Nesse caso, seria até bom, didaticamente, se trabalhar isso, não é? Sim, é muito importante. Em família. É importante conversar, é importante discutir, é importante pensar sobre as possibilidades de vida e de morte que você tem. Professora, aí outra pergunta que eu fiz logo do início. Eu sei para onde eu vou? Quando eu morrer, o que me espera? Ou a gente entra, não sei se seria ilusão, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. O que é isso mesmo? Essa resposta nós não temos, a ciência ainda não alcançou essa resposta. Mas as religiões, elas dão os palpites, né, do que pode ser. E no que eu tenho pesquisado, no que eu tenho discutido sobre esse assunto, nós temos o nosso imaginário popular. Nós esperamos estar num ambiente, num espaço de muita paz, de muito amor. É isso que a gente espera. A morte dói? É um outro... Quer dizer, a senhora não morreu ainda. Isso, esse é um outro aspecto também que a ciência ainda não respondeu sobre isso. Mas o que se tem socialmente, o que as pessoas acreditam, principalmente na nossa cultura, é que há um sofrimento no momento da morte. É isso que se acredita. Professora, a tanatologia, para mim, rapidamente, é um estudo sobre a morte, né? Isso, sobre também. Os fenômenos, sobre as causas. A senhora poderia explicar mais detalhadamente? A tanatologia é uma área que se preocupa em pesquisar sobre morte, sobre o morrer, a maneira que vai morrer, os aspectos do morrer, a qualidade do morrer, sobre perdas, de um modo geral, perdas simbólicas, perdas reais, sobre luto, sobre suicídio, cuidados paliativos e comunicação de notícias difíceis. Professora, o luto, ele comporta todas as religiões, não é? Quer dizer, o que é o luto verdadeiramente? O luto é um processo natural. Toda vez que você perder algo que tiver um significado, você inicia um processo de luto. Então, todo processo de luto só inicia se aquilo que você perdeu, aquilo que se foi, tiver um significado. É uma resposta natural diante de uma perda. E não é uma doença, luto.
Não é uma doença, é um processo. Agora, se não for bem vivenciado, ele pode se transformar em uma doença. Professora, a questão do guarda-luto pelo suicida também? Guarda-luto pela Sim. pessoa que tirou a própria vida? Sim, também. Inclusive, é um luto muito difícil de se trabalhar nos familiares. É um luto que é carregado de muito mais dor e que é mais difícil de ser superado. A grande maioria não é superado. Eu não sei se é no espiritismo, que eu também não sou muito aprofundado, mas essa questão da pessoa que tirou a vida, ela vai para o mesmo campo em que os outros têm morte natural, não? Essa também é uma resposta que eu não sei também lhe responder, porque cientificamente a gente não tem essa... Agora, as religiões versam sobre isso, né? Professora, falando em simbolismo, a gente vê muitas vezes, às vezes acontece um acidente de carro na estrada e você vê uma cruz. O que simboliza aquela cruz ali? Se as pessoas dizem que ali nem o corpo foi enterrado ali, né? E por que a cruz? É a memória daquele ente que fica ali, né, que vai ser perpetuado, ele vai continuar vivo ali naquele momento, e também uma forma social de avisar as outras pessoas que ali teve aquela situação difícil. Então, marca. Inclusive nas estradas do Piauí tem muitas cruzes, mas de Fortaleza, daqui para Fortaleza tem muito mais. Porque como eu sou apaixonada pelo tema, então onde eu vou atrás do que tem, né, sobre morte, sobre perdas, eu olho. Bom, o luto, eu diria assim, eu posso guardar luto do meu ente querido, como guardar de pessoas que às vezes nem conheço. Sim, sim. Você não conheceu pessoalmente, mas você tem um afeto, tem um sentimento, um ídolo, uma pessoa, um cantor, mas você só inicia um luto se tiver um significado para você. Se não tiver um significado, o luto não inicia. Você vai ter uma tristeza, vai ter um pesar e um lamento, mas o luto não. Um luto exatamente não. Professor, queria voltar aqui a um tema que ele toca muitas pessoas, que é a história do suicídio. E por que Teresina? Teresina tem acontecido muito suicídio. Aliás, eu não sei assim, de pronto para dizer em que escala Teresina se situa com relação às pessoas que tiram sua própria vida. E tem acontecido com gente muito jovem. Os índices de morte de adolescente por suicídio têm aumentado absurdamente. Então, suicídio ele só pode ser visto de várias facetas. Ele é tão complexo que não dá para se fazer uma leitura de suicídio só por uma área de saber. Precisam ser várias. Se a gente for pela uma área social, os suicídios é uma denúncia de que o local não está bom para se viver. É uma denúncia de que aquele meio ele não está bom para aquelas pessoas viverem. Mas tem fatores genéticos, tem questões emocionais, tem uma gama de situações que pode se dizer sobre isso. Teresina falta lazer. Teresina falta as pessoas entenderem sobre a valorização da vida. Nós estamos perdendo nessa sociedade que está tão líquida, que está tão fluida, que está tudo tão rápido. A gente está perdendo o contato com a vida e aí nós ficamos muito expostos às situações de suicídio. Aí vem essa história da depressão. A depressão contribui para isso? Sim, contribui muito. As doenças psiquiátricas, elas são o carro-chefe também disso. Elas são fatores de risco para se cometer o suicídio. O que se prevê, o que se poderia fazer para evitar isso? Existe a prevenção de suicídio. Primeiro ponto é quebrar os mitos de suicídio. O primeiro, falar de suicídio conduz a suicídio? Não. Se falar de uma forma, isso é um mito. A pessoa que tentou uma vez vai tentar sempre? Não. Então a gente trabalha com a retirada dos mitos. A pessoa estava querendo chamar atenção. Quem está querendo chamar atenção está fazendo um pedido de socorro. Já é um pedido que essa pessoa faz pedindo ajuda. Então nós temos socialmente essa ideia de que está só querendo chamar atenção. Na desconstrução desses mitos, oferecendo espaços de lazer, cuidando da saúde mental, contemplando a natureza, oferecendo programas que trabalhem
a saúde mental e a qualidade de vida das pessoas e, principalmente, projetos de vida que liguem essa pessoa à vida. Uma conversa em família, principalmente envolvendo crianças, isso é bom? Sim. Sobre o tema? Sim, sobre o tema, porque a criança já vai aprender a importância, mesmo que a gente não fale diretamente a palavra suicídio ou sobre isso, mas você já vai falando para ela da importância, da gratidão, do respeito, e isso é valorização à vida. Porque já houve casos, inclusive Teresina, de crianças se suicidarem. Sim. Faltou o que ali, professora? É algo que não se pode dizer porque são poucos elementos, mas provavelmente o que faltou é conversar-se sobre a importância da vida. Nesse caso, ele pode atingir tanto a criança como o adulto. Inclusive também idosos têm um número muito grande de suicídio, principalmente em países desenvolvidos. Então a coisa do material e que só é coisa de mais jovem também é outro mito. A senhora tem uma página no Facebook, que orientação a senhora dá para as pessoas sobre a morte em si? Geralmente eu informo sobre processo de luto, como passar de luto, se leva a criança para velório, se não leva, matérias quando acontecem casos de morte que são mais impactantes, um processo bem educativo que existe nessa página para orientar as pessoas sobre morte, luto e perdas de um modo geral. Essa questão da criança, levar a criança para velório, é bom? É bom. Agora, o que deve ser feito é perguntar à criança se ela quer ir, falar na linguagem dela. A gente não detalha muito, porque senão abre o nível de fantasia da criança. Mas se explica para ela que lá vai ser um local que as pessoas vão estar chorando, que ela também talvez chore, mas que o adulto está ali para apoiar. Então existem formas, e lá nessa página, nesse grupo do Facebook, eu explico mais detalhadamente como você comunicar a notícia difícil para criança, para adolescente, e também, se a criança disser que não quer ir, a gente tem que respeitar e não levar. Porque assim, o medo da morte, o problema da morte é do adulto e não da criança. A criança tem uma outra concepção de morte, até porque dependendo da idade, para nós adultos, a morte é irreversível. Para a criança, a morte é reversível. Então, para nós é que não tem modo, por conta do desenho animado, porque ela ainda não tem as estruturas sociais. O problema com a morte é nosso e é um problema de alguns séculos para cá. Nem sempre foi assim na história da humanidade. Então, teve um período histórico que a gente lidava muito bem e que as pessoas morriam em casa e podiam se despedir, podiam pedir perdão. Então não havia essa defesa tão grande. O processo de industrialização e a medicalização da morte é que traz essa nossa esquiva, essa nossa dificuldade com o tema. Bom, no próximo bloco nós vamos falar desses fenômenos. Se a morte dói, para onde nós vamos? Voltamos já. Café com informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Pensar numa festa, escolher a decoração, definir cores, peças. A Lens Casa e Festa oferece o acervo mais completo para comemorar os momentos mais especiais de sua vida. Só na Lens você encontra móveis e objetos em vários estilos para seu evento. São modelos exclusivos que você só encontra aqui. Então, pensou em festa? Pensou Lens. Fone 86-3233-3026. Estão de volta. Mundo Jurássico. A maior exposição de réplicas de dinossauros. De 21 de maio a 21 de junho, no Teresina Shopping. Nós estamos entrevistando a professora Patrícia Moreira. Ela é antropóloga, psicóloga, professora da UESP, e é sobre a morte. Professora, a pessoa que paga antecipadamente compra o seu caixão e paga prestações da sua sepultura. Seu plano funerário. Que simbolismo tem isso? É o seu plano funerário. Que simbolismo tem isso? Isso primeiro só lembrar que a tanatologia ela trabalha muito com o processo de educação para a morte e para a vida, né? E que isso é buscar a valorização da vida. Aquelas pessoas, inclusive aqui no Nordeste isso é fácil, no extremo sul, os momentos que eu fui falar com o pessoal sobre isso era um problema nordestino
ele lida melhor com a morte do que os outros extremos do país. Então, você pagar o seu plano funerário, você já pagar o seu caixão, essa sua parcela é algo extremamente positivo, emocionalmente, né? E também um cuidado que se tem para o pós-morte daqueles que vão ficar. Então, não tem nada de macabro e não é nenhum problema. Mas tem gente que parece que não labuta muito com essa história, não, porque a informação que se tem é de que, às vezes, o cobrador da funerária sai escorraçado das casas quando ele vai lá cobrar. Sim, porque socialmente a ideia é falar de morte atrai morte, é uma ideia de contaminação. Isso é mito. Isso é um fato social, isso é um significado que nós desenvolvemos desde a era industrial até o nosso momento. Por quê? Porque a morte, ela vem na contramão da vida. Então, a ciência avançou, a medicina avançou, mas nós não conseguimos vencer a morte. Então, a morte, ela tem um triunfo sobre o homem. E o homem quer vencer e fica nessa guerra, né, de tentar esticar a vida sob todas as formas. Então, socialmente, a gente está tentando viver e a morte está nos levando. Então, a gente tem essa ideia de contaminação, de dor, de sofrimento, e a gente sempre, tudo que for ligado à morte, a gente interdita. Por exemplo, rugas, a velhice e sofrimento. Todas as coisas que ligar a isso nos diz indiretamente que é morte, então a gente evita. Por isso que existe a psiquiatria do viver, porque qualquer coisa que te lembre a morte, você tem que esconder. A morte foi levada para o hospital para que a gente fosse ocultada e a gente não visse, como o fato de você não ver e não falar sobre morte, ela deixasse de acontecer. Só que é uma ilusão social, ela vem e vem para todos nós, independente da classe social, ela vai chegar. Porque quando nós nascemos, as nossas células começam a disparar e o desgaste natural acontece. E morte é isso, é o desgaste dessas células e vai chegar num momento ou em outro para todos nós. Eu me lembro, se mais ou menos na década de 70, aqui tinha o senhor Benedito Caixão. Ele morava ali perto do Verdão. E ele fazia caixão. E ele mesmo já tinha feito o dele. Aí era um pavor. Poucas as pessoas, eu mesmo. A gente passava na rua, que lembrava que era a casa dele, tinha que fazer uma volta. Hoje não tem mais esse mito, não é? Não tem, né? Isso são essas superstições, né? Esses mitos sociais que são criados, mas assim, os mitos eles são criados em torno para perpetuar uma história, né? Para levar aquela história adiante. Então é como a história do fonezinho de ouvido que vai passando. Então é algo que teve seu fundo real e vai sendo repassado. Mas assim, outra figura. São as carpideiras, são as mulheres que são pagas para chorar. Elas datam elas datam do Antigo Egito. Elas têm uma função social que inclusive a gente vê no interior, de fazer brotar naquelas pessoas a emoção e aliviar, inclusive, outra importância que tem sobre luto. É que as pessoas se expressem, que permita que essas pessoas chorem e falem, porque quando chega 1 mês, 2 meses, até 6 meses, quando a gente vai visitar alguém que perdeu um ente, a pessoa começa a chorar, qual é a primeira coisa que se costuma dizer? Não chore. Então, o que esse organismo precisa é chorar, precisa falar. Se precisar falar todos os dias, que fale todo dia, porque luto é isso, é expressar emoção. Antigamente se via que o luto ele era simbolizado na roupa preta, sim, não é? Até a década de 80 ainda era utilizada roupa preta, às vezes o luto fechado, ou às vezes só uma camisa, ou às vezes só uma tirinha, uma fita. Não tem mais isso, né? Não tem, porque é a era do encurtamento de tudo. Então, assim, o velório deixou de ser em casa e passaram a ser nas funerárias. Hoje em dia já não tem o velório que vai a madrugada toda. Então, o tempo de velório é reduzido, porque é a dificuldade com o sofrimento. Nós temos muita dificuldade com o sofrimento, então a gente encurta esse tempo. Mas e também cria um comércio sobre isso. Eu soube agora, essa história de encurtar mesmo, é questão financeira. Eles cobram por hora. Por hora você não pode começar um velório aqui às 2 da tarde. Vamos esperar para amanhã, no dia seguinte, está pagando por hora. Pelo menos nas funerárias daqui. E é muito interessante, quando eu tenho uma aula de antropologia que eu faço, que é a antropologia da morte, e em um determinado momento dessa aula, eu mostro vários tipos de trabalhos funerários que falam de uma maneira brincando, mas que vão vender. Enquanto tem uma psicóloga chamada Lana Veras,
E ela fez uma pesquisa sobre esse comércio que existe. E aí ela tem um capítulo no livro dela que ela fala assim: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então há um comércio sobre isso. Então, enquanto um está chorando, o outro está fabricando a medicação, o outro está vendendo isso, está vendendo a coroa, e a gente vai processando. Então, e outra coisa, por que que a morte ela é negada socialmente? Por que que ela está estampada nos jornais e nas TVs? Porque ela, quando vira um espetáculo, ela vende. Então, é a morte que é teatralizada. Já mercantilizaram até a morte. Exatamente, você disse a palavra certa, é a mercantilização disso. Então, por isso que na morte eu só digo Cristiano Ronaldo, mas é Cristiano Araújo. Sim, o cantor. Por que que as TVs pararam? A Globo parou totalmente a programação dela e eles se viraram. Jovem, bonito, rico, morte trágica e que daria extrema audiência. Então, quando ela se transforma no espetáculo, ela está lá. Professora, dá para o leigo ele ter uma noção dessa história da passagem desta para outra vida, ele sentir? Isso só nas religiões, de acordo com a religião que é professada ou que se acredita. Agora, existem as chamadas experiências de quase morte, que para uma ala científica nada mais é do que eventos, né, umas substâncias, ou a negação, né, a luta por querer viver, mas uma outra ala acredita que é um evento emocional e que há uma outra dimensão. Então, existem essas duas facetas que a ciência ainda não entrou num consenso. Pois veja, se a senhora me traduz, a senhora me define mais ou menos uma passagem, uma coisa que aconteceu comigo mesmo. Em 2002 eu fui internado no Hospital São Marcos e a suspeita, assim, o comentário geral de que eu estaria com câncer no pulmão, que eu fumava muito. E, de repente, na verdade, como foi constatado, eu estava só com a pneumonia dupla, olha aí, pneumonia dupla e derrame de água na pleura. Fizeram uma cirurgia. E eu fui levado do centro cirúrgico para a UTI e naquela hora a minha filha, que era nutricionista, Claudinha, nutricionista lá de São Marcos, ela viu neste momento eu me debatendo muito na UTI com os enfermeiros. Mas no outro plano, na minha cabeça, eu estava me debatendo assim com demônios, com figuras esquisitas, com quem disse, eles estão querendo me levar dali para o outro lado. Que significado tem isso? Pode ser a sua luta por sobreviver, né, seu organismo tentando viver. Como pode ser essa outra fase de uma outra existência, de uma outra continuidade, em que, como eu não posso provar, eu também não posso negar. Né? Mas, provavelmente, a sua força para querer continuar vivo. No mínimo, eu estava enfermo. No mínimo, eu estava me debatendo, querendo ficar. Sim, sim. Provavelmente... O seu desejo o engraçado, de professor, é que muitos anos depois aparece aquele filme, né, do Alto da Compadecida e eu me vi mais ou menos naquela situação. O Chicó do Chicó sendo levado pelo demônio e eu daquele jeito. Então tem que ter uma explicação para isso. São esses fenômenos que acontecem. A mente ainda é um espaço que a gente não toca, né? Em todas essas dimensões, em todos esses fenômenos que existem. A gente ainda está pesquisando para entender melhor sobre isso. Deixe sua mensagem aí para as pessoas sobre a morte. Que existe um ditado hinduísta e oriental em que a gente precisa aprender a morrer, porque aí a gente vai aprender a viver. Da mesma maneira que a mãe da gente se prepara para o nascer, a gente precisa também se preparar para morrer. Que eu não vou ficar pensando todo dia em morte, mas um momento ou outro vai chegar, então pelo menos eu tenho que me aproximar. A morte faz parte da vida muito mais do que nós imaginamos. Bom, eu pego um gancho. Nós falamos aqui que a depressão, ela leva a isso. O que a senhora diria para essas pessoas que estão nessa passagem, nessa vida assim, angustiada? Para todas as pessoas que estejam no sofrimento, seja ele qual for, cuidar dessa dor, cuidar dessa ferida e aceitar uma ajuda de um profissional que queira, ou de um grupo de amigos, ou de uma religião, ou observar situações na vida em que você conseguiu superar
em outros momentos, ainda que pareça algo sem solução, mas há sempre uma porta que pode ser aberta, sempre. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Café com Informação. Nós voltamos na próxima semana. Café com Informação. Oferecimento Teresina Shopping. Governo do Estado. Colchão Onyx, a tecnologia do prazer. Sesc Senac. Lens, locação de móveis e objetos. Café com Informação. Apresentação Arimateia Azevedo.